estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, também ama os quadrinhos. Então se você é um amante dos quadrinhos, assim como eu, você gosta de quadrinhos, de colecionar quadrinhos, bonequinhos e todo e qualquer coisa do mundo nerd, o seu lugar é aqui. Então se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve se você gostar do meu conteúdo, e aí simbora aviões para os melhores do início do ano, né? Porque eu sempre faço isso, né? Assim, as minhas melhores leituras do ano são no final do ano naturalmente, but eu gosto de fazer também as minhas melhores leituras do primeiro semestre, digamos assim. Porque aí eu vou meio que, quando eu for fazer a do final do ano, a galera tem um parâmetro e aí eu faço um pente ainda mais fino das melhores leituras. Então assim, quem me acompanha já sabe como é que funciona. Então, bora. Aqui tá bem mistureba. Marvel DC, nem Marvel nem DC, nem super-herói, e etc, e etc, etc. E aí, vamos lá, né? Em 10º lugar, é do bom pro melhor, tá? Não é do pior pro melhor, não. É do bom para o muito, muito, muito bom. Né? Em the best so far. Vamos lá. Em 10º lugar, essa belezinha aqui. E, na verdade, essa coleção como um todo. Ah, você não pode não ser muito fã de Avatar, a Lenda de Aang, você pode não ter vivido essa época. Eu não, digas de passagem, eu não vou dizer que é da minha época, porque eu não estava mais nem estudando para dizer isso, né? Para poder dizer. Mas enfim, é muito divertido, é muito leve, é uma leitura fluida, é uma leitura que eu tenho gostado cada vez mais, tenho gostado muito de colecionar essa coleção. Não peguei tudo ainda, tem coisas por pegar, mas eu tô fazendo essa coleção de forma muito devagar, muito cautelosa, porque assim, realmente é uma coleção com preço salgadinho, né? E é um preço salgadinho que às vezes você fica ali naquele receio se pega, se não pega. Mas o que eu posso dizer para vocês é que assim, vale a pena, porque a leitura ela agrada muito a quem ali de repente ficou órfão da série animada, né? Então, assim, a arte muito boa, né? A qualidade do material também é muito boa e é diversão garantida. Vamos lá. Em 9º lugar, como não, né? Essa coisa medonha que ninguém corrige, todo mundo de boca abrida, que dividiu opiniões para muitos, né? Esse formatão, né? Só para você ver aqui a diferença, né? Esse formatão foi exagerado e para outros foi na medida certa. E mais independente das controvérsias, né, poder ler isso aqui na íntegra, com as páginas que, enfim, estavam faltando em publicações anteriores. Eu explico isso bem direitinho no meu vídeo Formatão Super-Homem e Homem-Aranha pelos Sebos do Igor. No Sebos do Igor, vou deixar esse vídeo no comentário fixado, para você entender por que eu estou falando isso, que enfim, tem toda uma questão de diferenças das publicações anteriores aqui no Brasil com essa publicação atual da editora Panini. Então assim, poder ler na íntegra, num formato que foi, digamos, é o formato original de como foi feito a arte, né? A arte foi feita para enfim, para ser publicada nesse tipo de formato maior, né? Mas enfim, tem as minhas ressalvas que eu coloco lá nesse meu vídeo e falo mais com mais calma nesse outro vídeo, tá? Então é isso. Em 9º lugar. Vamos lá. Em 8º lugar, Homem-Aranha e História de Vida. Assim, sem sombra de dúvida, foi a melhor coisa que eu li do Homem-Aranha esse ano de 2026, nesse início de ano. Ainda mais essa publicação aqui que vem junto também um a mais, que é digamos, uma continuação, um desdobramento, ou um prequel, né, ou digamos assim, né, enfim, é uma história a mais nessa publicação. E assim, é Chip Zdarsky e o Mark Bagley juntos e Shalom Now novamente nessa vida bandida. Então, querendo ou não, meus amigos, é de suspirar mesmo, porque aí você bate muita saudade da vibe Mark Bagley, Ultimate Homem-Aranha, né? A arte é muito boa, a história
faz um compilado muito interessante de tudo que o Homem-Aranha já viveu nessa vida. E assim, a proposta, diga-se de passagem, é uma proposta que eu particularmente gosto por demais, que é juntar essa cronologia como se fosse uma coisa só, né? Com a história com começo, meio e fim. Então dá para você ler isso aqui sem se preocupar com cronologia nenhuma. Vamos lá. Em oitavo, né? Em sétimo lugar, o final de Náusea do Vale do Vento, publicado pela JBC. Finalmente o Brasil recebe por completo a obra Náusea do Vale do Vento, que foi o ponto de partida para o que depois iria se tornar o Estúdio Ghibli do nosso querido Hayao Miyazaki. Né? Eu não sei se a pronúncia foi certa, mas é isso aí mesmo. Assim, arte inconfundível, uma arte de impacto e de detalhes muito, muito, muito sofisticados e que faz com que a gente tenha ali, de repente, a noção de o quanto que o Hayao Miyazaki era muito detalhista como artista, como quadrinista. E aí, assim, eu boto aqui ainda nessa colocação porque eu não gostei do final, assim. Eu confesso que o final foi muito indigesto e muito talvez muito simples. Não sei se o que eu estava esperando. E eu acho que talvez eu mereça uma releitura, agora que eu tenho a obra completinha, talvez mereça uma releitura, né? Porque eu digo isso porque a gente foi. Quem colecionou isso aqui, quem foi pegando, sofreu muito com o tempo que a JBC foi publicar, né? Ela publicava uma por ano, praticamente, no máximo 2 por ano. Então realmente é muito complicado, assim. Acho que talvez a minha percepção mereça ser aperfeiçoada com uma nova leitura, uma releitura, né? Mas por enquanto eu estou feliz em poder ter Náusea do Vale do Vento completinha na minha coleção. Perdão. Vamos lá, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Pronto. Em sexto lugar, né? Coloco aqui em sexto lugar, mas eu acho que vou mexer em vespeiro. Mas coloco em sexto lugar Batman, série animada Origens. Essa publicação da Panini, que por enquanto ainda está sendo, acho que são 3 publicações ainda rodando por aí, mas que não chegou em todo e qualquer lugar. Então assim, eu agora só cheguei até a 3, né, até o volume 3, porque enfim, fui cafucar, né, por aí. Mas assim, é uma leitura muito específica para quem realmente ama, quem gosta de Batman por meio da série animada, aquela série animada dos anos 90. E assim, querendo ou não, é uma leitura também muito fácil, muito fluida. Não é uma leitura atrelada à cronologia principal. Ela tem a sua própria cronologia, digamos assim. Mas que para quem assistiu a série animada, ou se de repente você tem acesso ali de alguma forma para assistir, você meio que pega aqui algumas coisinhas muito pequenininhas que às vezes passam até batido. E você pode até seguir em frente na leitura. Mas assim, a arte muito nostálgica, né? E muito, muito bem cuidada para nos fazer, nos remeter à arte do desenho animado, da série animada. Sem falar nas próprias histórias, na própria dinâmica dos personagens e nesse Batman, que é um Batman muito específico, um Batman que realmente reflete uma série animada, mas que não se torna ridículo e que se torna muito, muito um personagem de aventura e investigação na medida certa. Então vamos lá, agora sim vamos pro deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 5. Top 5 merece muito cuidado, porque eu sei que vai ter uma galera que vai ficar assim, meu irmão, tu botou certa coisa aqui, não sei o que, não sei o que. Esse é teu top 5? Esse é meu top 5, porque como aqui é o meu top 10 de melhores leituras do início do ano, são as leituras que elas vão entrando num hall de impacto maior, de qualidade de roteiro e arte maior, ou então de como como eu mergulhei nessa obra em comparação com as outras. Porque aqui não tem nenhuma obra ruim, não. Até agora eu não citei nenhuma obra ruim. Mas assim, aqui nós vamos botar a coisa num outro patamar, de fato. Então aqui, em quinto lugar, O Fantasma em Busca da Cidade Perdida, de Peter David. Já falei isso aqui numa leitura, num vídeo que eu fiz sobre ler Heróis da Era de Ouro. E assim,
impressionante o que esse quadrinho aqui é. Peter David com Salve e Luto. A arte é fantástica. A arte é extraordinária. O roteiro do Peter David é uma leitura que você não consegue parar de ler. Assim, eu li numa toada só, na mesma toada, e é impressionante, impressionante. Eu não consigo descrever com palavras menos exageradas do que o que eu estou dizendo. Para mim isso aqui é uma leitura que assim, você pode nem querer... Eu estou pegando a coleção, mas estou pegando aos poucos, né? Porque essa coleção da Mitos está muito cara, né? Muito cara no sentido de que ela não compensa pelo tipo de papel, de tipo de produção, de edição que a Mitos faz. A Mitos realmente ela acerta na escolha das obras, não acerta na forma de publicação. E eu digo isso, mas ao mesmo tempo tô aqui comprando e me lascando todinho, porque isso aqui valeu muito a pena. Isso aqui valeu. Você pode até não pegar a coleção inteira, mas pegue só isso aqui e vá ser feliz. Caso você não queira, de repente, ter uma coleção de fantasma. Mas se você tiver querendo uma coleção de fantasma, isso aqui tá valendo muito a pena, essa coleçãozinha aqui que a Mitos está lançando, tá? E essa edição tem tudo o que caracteriza esse personagem que é o fantasma. Então vamos aqui em quarto lugar, Superman, a Era Espacial. Uma das melhores leituras atuais sobre esse personagem. E que, claro, você vai estranhar muito algumas coisas do ponto de vista do que a gente considera como clássico do personagem. Mas eu acho que esse rebuliço foi muito bem usado, foi muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem estruturado nessa história. Então eu acho que vale a pena você dar uma chance para esse Superman espacial. E quando você encontrar, porque tá difícil de encontrar isso aqui, viu? Muito difícil mesmo. Não é pouco não, viu? Mas é muito. Então assim, é uma cronologia, é parecido com o do Homem-Aranha História de Vida. Então tem uma cronologia de começo, meio e fim, e você não precisa se preocupar com cronologia oficial. Mas assim, também a arte muito boa. E a arte ela contribui com o roteiro de uma forma que você vê o quão uno foi esse trabalho em equipe. E aí você tem Russell, né, M. Allred e L. Allred, e foi indicado ao prêmio Eisner como melhor minissérie, tá? Vamos lá, agora vamos pro top 3 de melhores leituras do início do ano para mim. Porque aí vai pegar também muito no emocional a partir de agora, né? Em terceiro lugar, a edição definitiva dos X-Men número 5, onde você vai ter o início da fase do Chris Claremont e ainda, logicamente, com o David Cockrum e a chegada também do John Byrne, onde eles renovam os X-Men de uma vez. Peraí, que tá caindo aqui. Eles renovam os X-Men novamente, eles fazem aí uma nova gênesis, onde os X-Men se tornam ali uma equipe global de pessoas, perdão, de pessoas que vieram do mundo inteiro para se tornarem X-Men e resgatarem os X-Men originais. Então você vai ter ali uma série de histórias onde nós vamos conhecer, onde você vai ter a base de tudo que nós conhecemos sobre X-Men hoje. O início, o surgimento de como a Jean Grey se tornou a Fênix, as dinâmicas entre Wolverine, Jean Grey e Ciclope, Wolverine e Mariko, muita coisa começa aqui. E aí foi um prazer enorme finalmente conseguir ler isso aqui, que eu pelejo ler isso aqui há muito tempo, mas é muito difícil pegar essa parte em específico em outras coleções. Então fiquei muito grato de conseguir. Não estou fazendo essa coleção de edição definitiva dos X-Men, mas peguei só essa porque eu precisava ler isso, eu precisava ver com os meus próprios olhos se isso era tão bom quanto diziam. E para mim a experiência foi muito boa, porque aí você reconhece, para quem é leitor de X-Men, você reconhece muita coisa que você... Assim, de onde é que veio isso, né? Tá aí, veio dessa fase Chris Claremont, David Cockrum e John Byrne, né?
Em segundo lugar, aí vai ter muita gente que vai bugar a cabeça, porque eu já falei disso aqui, quase como que em primeiro lugar em muita coisa, que é Hajime no Ippo, que até agora eu tô com a número 4, né? Não sei como é que tá a situação da número 5, mas eu tô aí esperando chegar, né, por aqui por Fortaleza, né? Que tá difícil mesmo, tá bem difícil mesmo. O negócio tá complicando aí pra MPEG continuar essa edição, porque agora, né, assim, eles estão talvez sofrendo algumas complicações. Não sei se tá em relação à distribuição ou em relação à própria situação da obra. Mas assim, a publicação ousada e audaciosa de Hajime no Ippo no Brasil é um mérito da MPEG que nos proporciona essa grande alegria. Para quem conhece o mangá de uma outra forma ou conhece o anime, né, assim, poder ter em mãos Hajime no Ippo é uma emoção muito única, porque é uma obra muito forte, muito foda, uma obra muito emocional, muito emocionante, que vai lidar mesmo com sérias questões, como começar uma nova jornada, mesmo quando você teria tudo para não chegar aonde você quer na sua vida. Então é uma obra motivacional, é uma obra que não se torna piegas, porque está na medida certa. Tem aventura, tem ficção, tem diversão, mas assim, mais do que tudo, tem grandes emoções na experiência dessa leitura, né? Perdão. Vamos lá. Em primeiro lugar, para mim foi uma grata surpresa essa leitura, que, diga-se de passagem, me envolveu muito genuinamente, por conta de ter um apreço em estudar história, mesmo que não seja só história do Brasil, mas história mundial, e de poder ver ali as referências em uma obra de ficção científica que estava ali discretamente sendo uma obra muito política, que é o Eternauta de Osterheld, né, de Hector Osterheld com Francisco Solano Lopes. Essa obra continua, mas eu peguei, por enquanto, peguei essa daqui, que é, digamos, a obra principal, e o que veio depois veio como desdobramento ou continuação direta dessa obra aqui. E poder ler esse material foi, assim, nesse ano, foi assim, por enquanto ela está no top 1, porque ela é uma obra que mexe com o que você entende sobre aquele famoso gancho de continuação de uma leitura. Então, assim, eu não consegui parar de ler depois de um certo ponto. E fui lendo, inclusive, eu tenho uma curiosidade em relação a essa leitura, né? No dia que eu terminei de ler essa leitura, faltou energia aqui em casa, né? E aí estava eu com a lanterninha do celular devorando essa obra aqui. Então, para vocês entenderem o quanto que é impactante essa edição, também pelo capricho do Pipoque Nanquim, que hoje em dia agora está virando, né, assim, um alvo para muita gente, né? E ao mesmo tempo também nos coloca muitos questionamentos. Já fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas o que eu quero colocar aqui não é sobre essas questões, mas o quanto que, querendo ou não, assim, essa obra precisava mesmo de uma republicação, porque tá difícil de encontrar também as outras publicações de O Eternauta. Então, querendo ou não, isso assim foi um acerto do Pipoque Nanquim muito grande. Então, por enquanto, essa aqui é o meu primeiríssimo lugar. E essa foi, né, as minhas 10 melhores leituras desse início de ano, né, dos Sebos do Igor, né? Em que eu posso dizer que até agora são leituras que me impactaram de diversas formas, cada um no seu gênero, cada um no seu estilo, e que meio que, assim, para menos pelas minhas próprias escolhas, enriquecem enriquecem o meu paladar de leitor voraz. Então é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado a você que sempre tem aquela paciência marota de esperar os meus hiatos, né? Assim como eu já prometi, como eu falei já em outros vídeos, eu não estou mais fazendo vídeos com aquela regularidade. Então, à medida do possível, eu vou lá fazendo os vídeos, posto no canal para sua apreciação. Então, um beijo, um abraço, uma boa semana, um bom final de semana e até a próxima. E tome leituras, melhores leituras esse ano.